Então, os vereadores. Temos também os deputados. Nós temos os senadores. E agora nós temos ainda mais outros tipos. Ministros de Estado. Secretários municipais. E também os secretários estaduais. Esse pessoal que eu acabei de falar para você são chamados os agentes políticos. Qual é a característica desses agentes? Nós vamos ver agora. Quais são as características dos agentes políticos? Os agentes políticos, eles têm status constitucional. O que seria o status constitucional? As prerrogativas e tudo que eles fazem dentro da administração pública está previsto na nossa Constituição Federal. Atividades e competências previstas na Constituição. Passando um pouco mais à frente, nós temos que saber que, em regra, eles têm um mandato eletivo. Ou seja, ele é escolhido pela população e ele fica um tempo no cargo. Ele não tem vitaliciedade, ele é transitório e de tempos em tempos muda. O presidente, por exemplo, ele pode ser reeleito por uma vez. Senadores e deputados, eles podem ser eleitos várias e várias vezes. E os vereadores também. Passamos agora para outro tipo de agente, o agente em delegação. O agente de delegação. Nessa categoria, nós temos as pessoas que prestam serviço ao Estado sem vínculo de trabalho, com ou sem remuneração. São exemplos de agentes aqueles particulares em colaboração com o poder público. Leiloeiros, peritos, notoriais, nos cartórios de ofício, concessionários, permissionários e autorizatários. Essa galera toda eu vou explicar para você um pouco mais à frente.
Vou deixar aqui anotado para você não esquecer no seu resumo. Quando eu falar de notariais, você vai se lembrar daquele funcionário que está lá no cartório atendendo você. Você não pode esquecer também o concessionário. Esses são alguns exemplos, mas com certeza você vai se lembrar. Agora nós vamos passar para o agente honorífico. O agente honorífico são cidadãos requisitados ou designados. Sabe quando você vai votar? O mesário, ele é um agente honorífico. Como você pode ver, o direito administrativo está presente na sua vida em todos os momentos. Eles não possuem qualquer vínculo com a administração pública, eles são apenas temporários. Eles estão ali sem remuneração. O mesário é um bom exemplo. Nós temos também as pessoas que são chamadas para ser jurados em tribunais judiciais. Jurados no tribunal de júri. Quando nós olharmos para esse pessoal, eles não fazem concurso público, eles não são contratados pela CLT, mas eles atendem a população sem vínculo com a administração pública. Isso é um detalhe interessante, porque na sua prova pode haver uma pegadinha na questão e o organizador da banca perguntar se o mesário eleitoral tem vínculo com a administração pública. Não esqueça, eles não têm vínculo. Outra classe que nós vamos falar agora são os militares. Então, só para relembrar, o mesário eleitoral, o jurado no tribunal do júri, ele é um agente honorífico que não tem vínculo com a administração pública. Passamos agora para a próxima classe, militares. Sobre os militares, não é difícil, são pessoas que prestam serviço para a Marinha, Exército, Aeronáutica, as polícias militares e os bombeiros militares. Vou deixar aqui bem explicadinho para você anotar aí no seu resumo.
Essas pessoas aqui, eles têm um regime jurídico diferenciado em virtude de algumas características das Forças Armadas, das Polícias Militares e de Bombeiros Militares. Agora eu vou ver com você os direitos conferidos a esses servidores públicos. Vamos aos direitos deles. Bom, o militar que está trabalhando para proteger a nossa nação, ele tem vários direitos garantidos por lei. Vamos a eles. 13º salário. Férias remuneradas. Quando eu falo de férias, eu tenho que lembrar que é até 1/3 da sua remuneração. Esse é o adicional de férias dele. 1/3 da... E aí você pode estar em dúvida, é só isso? Não, tem mais coisa. Ele também tem a licença paternidade e a licença maternidade. Entre outros direitos. Bom, agora nós vamos bater um papo bem resumido sobre o acesso. O que seria o acesso? Acesso ao serviço público. Como se faz? Aí nós temos o acesso ao serviço público para brasileiros. Começamos pelos brasileiros. Bom, cada cargo público ele é instituído por lei. E a lei que cria o cargo público traz os requisitos e as restrições de cada cargo. Para os brasileiros, também temos isso. E aí você me pergunta, é só para o cargo público? Não. Para o empregado público e para a função pública também necessita de uma lei específica que vai dar, nesse ponto, os requisitos e as restrições para o acesso. Vamos continuar. Lembrando que essa lei específica, ela tem que estar baseada no princípio da razoabilidade. Eu não posso pedir algo que o pretenso servidor público não possa alcançar. É um exemplo, se eu peço na lei que cria o cargo, um policial militar com altura mínima de 2,30 metros. Muito difícil. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu tenho que pensar como o legislador. E você, candidato, tem que pensar também. Se eu olhar para o princípio da razoabilidade, eu tenho que dar condições à maior parte das pessoas de participar de um concurso público. No caso do policial militar, eu tenho para as mulheres, em regra, 1,60 m e para os homens, 1,65 m.
algumas categorias de servidores públicos pedem, além da altura mínima, uma faixa etária por causa das atividades que eles vão realizar. E no caso dos militares, como eu acabei de falar para você, alguns cargos vai até a idade de 45 anos. Eu tenho que me lembrar que a idade mínima para eu ser um servidor público é 18 anos. Isso é um ponto que você não pode esquecer. Se houver na sua prova uma questão brincando com idade, jogando, então eu tenho 17 anos, eu posso, ou então para determinado cargo eu tenho 50 anos, eu posso. Eu digo para você que para determinados casos e cargos não há um limite, mas o limite mínimo é 18 anos. Isso é um ponto que você tem que ficar bem atento na sua prova. Idade: 18 anos. Mínimo. Vamos dar seguimento agora e olhar uma outra característica no acesso.